Bom dia! Hoje nós vamos apresentar um trabalho de um projeto de intervenção realizado na disciplina Oficina de Didatização de Gêneros Textuais, ministrado pela professora doutora Raquel Costa. Nós somos estudantes da Universidade Federal do Pará, campus de Cametá e núcleo de Mocajuba. E os autores deste projeto são Benedito Martins, Jackson Santos, Joyce Clelma, Marlene Pompeu, Nália Pinheiro e eu, Maria Eduarda Baixa. Este projeto se intitula O Gênero Textual e Oral em Entrevista como proposta de intervenção para o ensino da leitura e escrita no ensino fundamental. Em resumo, este projeto tem por objetivo apresentar uma proposta de sequência didática para o gênero oral textual em entrevista. Neste sentido, visa aperfeiçoar a compreensão e produção textual dos alunos, bem como a formação de indivíduos críticos e ativos na sociedade. A nossa metodologia ela será embasada nas reflexões apresentadas nos PCNs de língua portuguesa e na BNCC dos anos finais do ensino fundamental. Além disso, o projeto está fundamentado no método de sequência didática de Dose-Chanolly, de 2004, e na proposta de gêneros textuais desenvolvidas por Marcuski, em 2005. Ademais, a proposta de intervenção ela será realizada em uma turma do nono ano do ensino fundamental. Apresentação do material. Este projeto ele será focado no gênero textual oral entrevista, que circula no campo jornalístico midiático. E o seu principal objetivo é fazer com que o aluno possa aperfeiçoar a sua produção oral e textual. Contextualizando o gênero entrevista, ele é caracterizado pela linguagem simples, clara, imparcial e objetiva. Simplificadamente, o gênero entrevista ele é realizado a partir de perguntas. Essas perguntas elas buscam o máximo de informações possíveis sobre determinado assunto. Uma característica é o discurso direto, o emissor ele assume o papel de entrevistador, além do uso de marcas de oralidade, como né, e os vários tipos de entrevista, como entrevista social, jornalística, psicológica, de seleção de emprego, entre outras. A sequência aqui postulada foi dividida baseada no modelo determinado por Dawes e Charolin, 2004. Para isso, a sequência que nós elaboramos contém 6 módulos, sendo que esses módulos foram feitos de forma sinteticamente. O tempo previsto para a elaboração e execução dessa entrevista são de 14 aulas, com o público-alvo o nono ano, tendo como objetivo geral apresentar aos alunos o gênero textual entrevista, visando desenvolver as habilidades e competências de interpretação, compreensão e produção do determinado gênero. Na apresentação da situação, iremos trabalhar o gênero textual oral entrevista e as atividades que serão produzidas, tendo como tempo previsto 2 aulas. As competências e habilidades alinhadas à BNCC para este módulo considera-se compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, heterogêneo e sensível ao contexto de uso, e as habilidades de analisar os interesses que movam o campo jornalístico e os efeitos das novas tecnologias, visando a informação como uma mercadoria. Os objetivos propostos serão de apresentar as etapas do projeto e explanar as atividades que serão desenvolvidas. Para isso, na prática pedagógica, iremos apresentar aos alunos o projeto por meio do método sequência didática, expondo o que será desenvolvido nas etapas e explicando resumidamente a estrutura de uma entrevista, bem como ela acontece.
Já na produção inicial, temos trabalhar o gênero textual e oral em entrevista, com o tempo previsto de 3 aulas e conteúdos relacionados à introdução ao gênero entrevista. Os objetivos propostos são entender a estrutura e os elementos de uma entrevista e como realizar uma entrevista. As competências e habilidades alicerçadas à BNCC para este módulo constitui-se de empregar nas interações sociais a variedade e o estilo da linguagem, adequando a cada situação comunicativa, e analisar os interesses que movem no campo jornalístico os efeitos das novas tecnologias e que visa a informação como uma mercadoria. Na prática pedagógica, os alunos elaborarão individualmente um roteiro estruturado de entrevista de cunho jornalístico e, após essa produção, esses serão levados para a realização de uma entrevista, de no mínimo 25 minutos. Os materiais dispostos serão gravadores de vozes, caderno, caneta, conteúdos impressos relacionados ao gênero entrevista. A avaliação ela ocorrerá de forma contínua, ou seja, iremos avaliar as competências linguísticas dos alunos, a tonalidade da voz durante a execução da entrevista e a criatividade, tanto nas respostas quanto nas perguntas. Para isso, daremos início à oficina 1, que tem como título a transição da entrevista oral para a escrita, com o tempo previsto de 2 aulas, conteúdos relacionados à produção do gênero entrevista. Os objetivos definidos são transcrever a entrevista oral para escrita e estimular o aluno a desenvolver a interpretação de texto. As competências e habilidades da BNCC para este módulo são selecionar textos e livros para leitura de acordo com os objetivos e analisar o efeito e sentido produzido pelo uso de texto e recursos de apropriação textual. Por outro lado, na prática pedagógica, os alunos farão a transcrição da entrevista outrora produzida anteriormente e, posteriormente, farão a atividade de cunho interpretativo no intuito de aprimorar suas percepções acerca da entrevista. Os materiais que utilizarão serão caneta, caderno e notebook. Aqui está as atividades que estes desenvolverão durante este módulo. Na oficina 2, trabalharemos os modos de registro do gênero entrevista e suas tipologias. O tempo previsto de 2 aulas, trabalharemos o conteúdo, tipos e modos de registro das entrevistas. Nossos objetivos são compreender os modos de registro das entrevistas e identificar os tipos de entrevista. As competências a serem adquiridas são ler, escutar e produzir textos orais e escritos e multissemióticos, com a compreensão e autonomia, fluência e criticidade, de modo a expressar e partilhar informações. As habilidades a serem desenvolvidas são analisar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos e formas de apropriação textual, como paráfrases, citações e etc. Na prática pedagógica, nós trabalharemos os tipos de entrevistas mais recorrentes no meio jornalístico e suas estruturas, tais como semi-estruturada, estruturada e não estruturada, e etc., mostrando de que forma essas entrevistas podem ser gravadas, como por aparelhos de gravação ou cadernos de anotação, etc., para exercitar os conhecimentos obtidos durante a oficina 2, nós proporemos uma atividade de cunho objetiva,
Os materiais dispostos são quadro branco, pincel, caneta e caderno. A oficina 3. Na oficina 3, trabalharemos a contextualização de gêneros da oralidade no gênero entrevista. O tempo previsto de 2 aulas, trabalharemos o conteúdo compreensão dos aspectos discursivos e linguísticos contido no gênero entrevista. E temos como objetivo identificar as diversas marcas de oralidade e gírias presentes na entrevista oral, realizar roteiro de entrevistas. As competências para essa oficina são mobilizar a prática da cultura digital, aprender e refletir sobre o mundo e realizar projetos autorais. As habilidades a serem desenvolvidas são analisar a modalização realizada em textos noticiosos e argumentativos por meio das modalidades apreciativas, viabilizadas por classes gramaticais, de maneira a perceber a apreciação ideológica ou as posições implícitas ou assumidas. Quanto à prática pedagógica, nesta oficina iremos abordar o uso de gírias e de marcas da oralidade, características da linguagem formal, e será realizada uma atividade em sala com a finalidade de identificar essas marcas de oralidade. E, por fim, os alunos serão orientados a realizar um roteiro de entrevista estruturados em perguntas orientadas pelo professor referente ao tema saneamento básico. Os materiais são projetor, notebook, pincel, conteúdos impressos para acerca dos assuntos e caneta. Essa é a nossa atividade objetiva. Para a produção final, iremos trabalhar a produção de uma entrevista social jornalística e disporemos de 3 aulas. O conteúdo a ser tratado será a realização da entrevista e sua publicação em um jornal. Objetivos: realizar a entrevista social jornalística, publicar em jornal da escola os resultados da entrevista. As competências a serem adquiridas: analisar informações, argumentos e opiniões manifestos em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação aos conteúdos discriminatórios que ferem os direitos humanos e ambientais. As habilidades: produzir reportagens impressas, tendo em vista as condições de produção, as características do gênero e os recursos midiáticos disponíveis. Quanto à prática pedagógica, os alunos serão orientados à realização de uma entrevista coletiva, e para isso estarão dispostos em grupos em 5 equipes, de 6 componentes, e ficarão incumbidos de realizar uma entrevista de cunho jornalístico social, com um roteiro estruturado na oficina 3, em perguntas direcionadas ao saneamento básico. Cada grupo estará responsável por um bairro da cidade. À vista disso, explicaremos sobre os materiais que os grupos deverão dispor, como métodos de registro a ser utilizado na coleta de informações. E, por fim, as entrevistas serão publicadas em um jornal periódico da escola, disponível ao público em geral. Os materiais a serem utilizados serão os gravadores, caderno e caneta. Avaliação. A avaliação se dará por intermédio de uma culminância
com todos os grupos, apresentando os resultados de cada grupo, que cada grupo alcançou, avaliando as habilidades e competências adquiridas durante a produção final. Aqui nós podemos ver um roteiro de atividades. Este roteiro ele será feito para aprofundar mais o conhecimento sobre o gênero oral, textual e entrevista, bem como auxiliar os alunos na resolução das atividades. A autoavaliação de todas as etapas do projeto. Bom, a nossa autoavaliação do projeto que fizemos foi através de uma comparação da produção inicial com a produção final. E com isso nós podemos observar onde foi que houve maior desenvolvimento no aluno, bem como quais são as dificuldades que ainda permanecem na produção dos alunos. Além disso, nós deduzimos hipoteticamente que houve compreensão da parte majoritária dos alunos acerca do gênero entrevista, sobre suas características, seus aspectos principais, sua estrutura. No entanto, pode haver uma dificuldade na produção textual, na elaboração de roteiros de entrevistas, bem como na transcrição da entrevista oral para a entrevista escrita. Por fim, nós podemos concluir que este projeto de intervenção colabora para o ensino do gênero entrevista, ajuizado às habilidades de escuta e produção oral e escrita. Sugerido na BNCC, o gênero entrevista desenvolve a competência linguística do educando através de suas funções discursivas. Portanto, espera-se que os alunos entendam os elementos característicos da entrevista, amplifique as capacidades de apreensão, interpretação e elaboração de entrevistas orais ou escritas. Além disso, nós queremos mostrar também para os alunos a importância desse gênero, posto que ele é muito relevante para a comunicação e relação interacional entre os indivíduos, bem como na propagação de informações que trazem valores, que agregam valores e benefícios à sociedade em geral. Estas são as nossas referências e muito obrigada.